A pergunta sobre como que a religião surgiu no mundo, né? Qual que é a origem desse fenômeno religioso? Por que as pessoas cultuam deuses ou buscam se comunicar com uma espécie de dimensão invisível da realidade? Ou fazem determinadas práticas de sacrifício, coisas do tipo, né? Sempre foi algo que instigou muito a reflexão e a imaginação humana. Os próprios textos de muitas tradições tentam responder assim mitologicamente essas questões, mas na filosofia também muitas pessoas tentaram responder essa pergunta, né? Entre eles, o filósofo holandês, sobre o qual a gente está fazendo uma série de vídeos aqui no canal, que é o Bento de Spinoza, né? E, inclusive o livro no qual o Bento de Spinoza publica essas ideias pela primeira vez, de uma forma explícita, né, sobre a crença dele sobre as origens da religião, é um livro chamado Tratado Teológico Político, que foi proibido na Holanda e depois em vários outros lugares da Europa, e um dos censores responsáveis por proibir, por censurar esse livro do Spinoza, disse que esse livro era um livro, abre aspas, forjado no inferno pelo diabo e por um judeu renegado, né? Se referindo ao próprio Spinoza, que era um filósofo judeu, apesar de ter sido excomungado ali pela própria comunidade judaica em Amsterdã. Mas enfim, né, dá para ver por essa avaliação que as autoridades religiosas ali do contexto de Spinoza não aprovaram muito a resposta que ele deu para essa pergunta, né? E é essa a resposta que a gente vai considerar aqui nesse vídeo. Basicamente, para Spinoza, a origem das religiões, ou pelo menos da forma como a religião costuma se expressar entre a população, tem a ver com dois elementos principais, que são a ansiedade e a ignorância. Mais especificamente, né, essa ansiedade que Spinoza coloca como uma das bases do fenômeno religioso é o fato, né, a constatação do fato de que a gente não tem o controle total sobre a nossa vida e nem sobre nada, né? Existem vários fatores externos, muitas vezes imprevisíveis, que acabam afetando o nosso futuro, o nosso destino, e isso gera muitas vezes uma situação de grande ansiedade, né? Por exemplo, de você não saber se a colheita vai vingar, né, e se as pessoas vão ter o que comer, se uma tropa que está se levantando mais distante, você ouve rumores de guerra, etc., se essa tropa vai vir e vai matar todo mundo que você conhece e ama, né? Enfim, existem várias coisas que podem acontecer que não estão no nosso controle, e diante dessas coisas a gente apenas treme, né? Muitas vezes, apenas gera essa ansiedade. E esse desespero, né? Esse misto de medo e de impotência acaba levando as pessoas para o segundo elemento, que para o Spinoza é basilar na experiência religiosa, pelo menos na experiência vulgar da religião, que é a ignorância. Né? Então, muitas vezes as pessoas tentando interagir com a realidade para fazer com que as coisas sejam mais favoráveis a ela, né? Ou seja, tentando tomar o destino nas próprias mãos, tentando tomar controle sobre a situação, ter maior controle sobre a situação, acabam criando soluções totalmente estapafúrdias, né? Supersticiosas, como o Spinoza vai dizer, porque elas ignoram, na verdade, as causas reais dos fenômenos. Então, por exemplo, se não está chovendo e isso me gera uma ansiedade porque eu não sei se a colheita vai vingar e se eu vou ter o que comer, eu faço, por exemplo, danças ou sacrifico um animal ou desenho algum tipo de sigilo, né, um amuleto no chão que faça a chuva vir, né? E para Spinoza isso é uma manifestação de ignorância, porque o funcionamento da chuva como um fenômeno natural não tem nada a ver com nenhuma dessas práticas, né? Então a pessoa, por ignorar as causas reais de chover ou deixar de chover, ela acaba praticando esse tipo de coisa, mas por uma questão de desespero mesmo, né? Então, nas palavras dele, se os homens fossem capazes de exercer controle total sobre todas as suas circunstâncias, ou se tivessem sempre uma boa sorte, eles nunca seriam vítimas da superstição. Então, o argumento inicial do Spinoza, né, a primeira etapa para o Spinoza do desenvolvimento das religiões é essa, né? É o fato das pessoas perceberem que não têm o controle sobre as coisas, perceberem a oscilação e a inconstância da sua sorte, né? Às vezes as coisas dão certo, às vezes as coisas dão errado, e tentarem intervir nessa realidade de uma forma totalmente ineficiente e absurda do ponto de vista lógico, racional, né, intelectual. Mas como é que isso vira uma religião organizada, né, que seria a próxima etapa aí que o Spinoza precisa explicar? Para ele, isso acontece da seguinte forma. As pessoas, quando estão nessa situação de desespero, elas ficam muito abertas
a receber qualquer tipo de promessa de solução do seu problema. Então elas acreditam em qualquer coisa, né, por causa desse desespero, mesmo que essas coisas não tenham eficácia qualquer comprovada. Se a pessoa estivesse ali numa situação de tranquilidade, sentindo que estava no controle das coisas, muito provavelmente se alguém oferecesse uma coisa meio amalucada, a pessoa ia desconfiar, né? Mas como a pessoa está numa situação de desespero, ela não pensa duas vezes, né? Porque aquilo pode salvar a pele dela. Então, esse estado de ansiedade e ignorância combinadas fazem com que as pessoas fiquem muito suscetíveis a serem manipuladas e controladas por outras pessoas. Então, existe uma camada da sociedade, ou grupos numa sociedade, que se beneficiam muito do fato das pessoas serem supersticiosas. Então, é do interesse desses grupos que as pessoas se conservem num estado de ignorância e de ansiedade, né? E como geralmente esses estados são inconstantes, porque às vezes você está em cima, às vezes você está embaixo, né? Os romanos, inclusive, representavam a sorte, né? A fortuna, como uma roda. Às vezes você está no topo, aí de repente, por causas externas, você está lá embaixo, né? Como essa situação é inconstante, esse grupo precisa dar uma certa estabilidade para essa situação. Eles precisam que as pessoas estejam num estado permanente, não num estado inconstante, mas num estado permanente de ignorância e ansiedade. Então, esses grupos vão lançar a mão de certos recursos ali, como, por exemplo, uma ritualização das superstições, né? Manter as superstições como hábitos, né? Fazer com que as superstições sejam inculcadas nas pessoas como hábitos constantes, vão transformar superstições em dogmas, né? Ou seja, transformar uma ideia logicamente absurda em uma frase de fácil lembrança e de fácil comunicação social para se perpetuar por meio da educação, né? Ou de uma certa deseducação também na sociedade. Vão articular essas superstições na forma de cerimônias pomposas e vistosas que inspirem reverência pelos ideais mais sórdidos, mas que a sordidez desses ideais não vai ser vista porque tem uma camada grossa de ouro ali e pedras preciosas na frente, né? Enfim, né, nas palavras do próprio Spinoza, o resultado desse esforço de institucionalização da superstição ou da organização da religião vulgar é que a piedade e a religião assumem a forma de mistérios ridículos e os homens que desprezam totalmente a razão, né, se referindo aí aos líderes desses cultos, e que rejeitam e se afastam do intelecto como se fosse algo naturalmente corrupto, esses são os homens que as pessoas acabam acreditando que possuem a luz divina. Né? Ou seja, as pessoas vão ver em pessoas que desprezam a inteligência, o conhecimento real da causa das coisas, vão ver nessas pessoas a solução dos seus problemas e aqueles que, de certa forma, representam, né, a divindade, a proteção, o sagrado, a solução para todos os males. Né? Mas o Spinoza, claro, vai demonstrar uma indignação total em relação a esse fenômeno, né, dizendo que se essas pessoas, esses líderes da superstição organizada, possuíssem apenas uma centelha da luz divina, não se entregariam a tais delírios arrogantes, mas estudariam para adorar a Deus com mais sabedoria e para se destacar pelo amor e não pelo ódio, como tem sido o caso, né? Então Spinoza acredita que esse fenômeno social, que é a superstição organizada, que gera as igrejas ali do tempo dele, que tanto perseguiam e matavam mesmo as pessoas, né, que pensavam de forma diferente, esse tipo de fenômeno produzia necessariamente o ódio, né? A perseguição, a intolerância. Então, para o Spinoza, para virar esse jogo, né? Para que a verdadeira religião, como ele dizia, e não para essa religião vulgar, prevalecer na humanidade, ou na Europa, ou pelo menos na Holanda na qual ele vivia, era fundamental combater a ignorância, né? Afinal, a ignorância era o que dava possibilidades para que esses grupos abusassem das pessoas, né? Esses grupos dá a possibilidade desses grupos explorarem esse estado de ansiedade e desespero a partir de soluções falsas, né? E se as pessoas se dedicassem ao estudo, à vida do intelecto, como ele dizia, e consequentemente percebessem o absurdo das soluções que eram propostas por esses grupos opressores, né, e intolerantes, então essa estrutura de dominação perderia a sua eficácia, né, e, consequentemente, todas aquelas práticas que dependiam dessa estrutura de dominação
por exemplo, a perseguição religiosa, as guerras religiosas que aconteciam na Europa naquele período, né? Tudo isso perderia as suas razões de ser ali e o povo poderia finalmente desfrutar de maior liberdade e paz. E como eu disse, essa libertação em relação à ignorância e ansiedade tem a ver com o que Spinoza chamava de verdadeira religião, que vai ser um tema aí para um dos próximos vídeos aí da série. Mas nesse vídeo aqui a gente vai fechar só com essa questão mesmo da origem da religião, né? Da reflexão de Spinoza sobre a origem da religião vulgar, né? Da falsa religião, da religião instrumentalizada para a dominação. Mas então, por enquanto é isso, né? Se você não é inscrito no canal ainda e se interessa por esse tipo de assunto, se inscreva aí, que tem mais vídeos sobre Spinoza aí vindo pela frente. Deixe seus comentários também para a gente conversar aí na própria seção de comentários e para incorporar também os comentários de vocês aos vídeos. Mas então é isso e nos vemos aí nos próximos. Valeu!